Evangelista fora da temporada. E agora, como montar o meio-campo do Palmeiras? Bom, quem me acompanha aqui sabe que eu sou bastante crítico ao futebol do Evangelista, mas mesmo assim eu venho dizendo que taticamente ele vinha se encaixando cada vez mais no time. Eu acho que ele de fato se encaixou na posição nos últimos jogos, mostrando muito bom conhecimento da movimentação, da ocupação de espaço. E também falo, né, não sei se no último vídeo comentei ou se foi nos comentários, mas que entendia que a parte técnica, que é o que mais me incomodava do jogador, tendia a melhorar cada vez mais com a confiança que ele vinha desenvolvendo a partir do momento que ele se encaixou taticamente no time, fazendo uma função imprescindível. Agora eu não me lembro quem que usou essa metáfora, se foi o pessoal do Análise Verdão, essa função de cola do time. Ele conseguia pegar os 4 cantos do time e juntar tudo, né? Porque ele justamente fazia essa função de um meia central que caminhava conforme a bola, dando opção de passe, independente de onde a bola estivesse no campo. E, bom, eu acho muito triste a lesão do Evangelista, principalmente do ponto de vista do jogador. O Evangelista que hoje se tornou um líder do elenco, né, e isso é uma questão que a gente não precisa discutir, é o que chega pra gente, não dá pra gente falar se é verdade ou não, né, ele de fato parece ter se tornado um líder do elenco. Vi até a notícia antes de entrar no vídeo de que o elenco sentiu muito a lesão dele, né? Então isso mostra que ele é querido dentro do elenco. Mas eu falo que é muito triste do ponto de vista individual do jogador, porque é muito claro como com confiança ele poderia cada vez mais evoluir tecnicamente e voltar a ser, do ponto de vista técnico, o jogador que ele já foi no Bragantino. A gente via como tecnicamente ele era muito acima dos jogadores do Bragantino, e como no Palmeiras ele não conseguiu apresentar isso até então, mas vinha evoluindo. E aí, com uma lesão que pode tirar ele dos gramados por até 6 meses, a gente vai depender muito de uma capacidade mental dele de passar por esse processo de reabilitação e voltar ao time muito provavelmente já mexido taticamente, né? Porque dificilmente o Palmeiras, no começo da temporada que vem, vai jogar da mesma forma como estava jogando com ele até agora. Então ele vai ter que se adaptar taticamente, e aí, no momento em que ele está começando a ter essa confiança para desenvolver tecnicamente, ele sai de campo, né? Então ele vai ter que fazer todo esse processo de novo, o que é muito triste, porque eu acho que era um jogador que cada vez mais se colocava como uma peça importante para o elenco, ainda que eu não considere um titular absoluto para o Palmeiras, né? Justamente pela questão física que ele ainda não apresentou no nosso time, né? Bom, tendo falado um pouco do jogador em si, vamos falar um pouco do Palmeiras, que é o que de fato interessa mais, né? O jogador, por pior que possa acontecer, né, é algo que acontece na carreira de todo mundo, uma lesão é triste, mas é o que acontece, o Palmeiras tem que continuar jogando independente de quem se machuca, né. Então, nesse caso, né, a gente entra num problema, ao meu ver, que eu já tinha comentado em outro vídeo, eu vou deixar linkado aqui ainda no canal do Sai Jogando, né, não no canal sobre o Palmeiras especificamente, que é a montagem de elenco do Palmeiras. Como eu falei lá, o Palmeiras tem um elenco que individualmente é muito interessante, mas é um elenco manco, falta peças aqui e ali, e não são poucas. O Palmeiras praticamente não tem ponta, o Palmeiras continua sem um 8 de fato, né, a gente vai discutir aqui justamente a função do Evangelista, que não era a função de um 8, mas, ao meu ver, apesar de tudo isso, se o Palmeiras continuar jogando da forma que joga, eu não entendo que o Palmeiras perde tanto sem o Evangelista, porque eu acho que o Palmeiras contratou um jogador muito melhor do que o Evangelista, capaz de fazer exatamente a mesma função, e uma função que ele fez muito mais na carreira do que a função que ele vem fazendo no Palmeiras, né? Que é o Andréas, que quase não jogou de meia pela direita na carreira, mas jogou muito como meia central, já jogou como 8 inclusive no Flamengo, ou até como meia um pouco mais avançado, quase como um 10. De todo modo, entendo que do ponto de vista do time titular, o Palmeiras não perde tanto, desde que, é claro, o Andréas se adapte rápido a essa função, e considerando que a gente tem outros jogadores que podem ser adaptados a essa função, né? Agora, o problema é elenco. Se o Andréas Pereira não pode jogar uma partida, e a gente logo vai entrar numa sequência de partidas importantes, a gente vai ter Flamengo, LDU, Cruzeiro e LDU. Como que o Andréas vai jogar as 4? Quem que vai substituir o Andréas nessas oportunidades quando ele não puder jogar? Né? E aí, para não tocar em Flaco Lopes e Vitor Roque, que se um dos dois não puder jogar, a gente não tem a dupla de ataque que a gente vem, com a qual a gente vem construindo tudo que a gente construiu nesse último mês e meio, 2 meses, né, de Palmeiras jogando de fato um bom futebol.
Bom, vamos por Campinho para a gente entender as possibilidades de substituição do Evangelista, né? Uma vez que ele não joga mais essa temporada. Do jeito que a gente tá hoje, né, o Evangelista cumpria aqui a função, vou até colocar ele aqui no Campinho para mais uma vez demonstrar o que ele vinha fazendo, né, e por que não era de fato um 8. O Evangelista vinha cumprindo uma função aqui quase de ocupar um quadrado no meio de campo, né, por isso um meia central, por isso eu venho chamando de meia central, um meia central clássico, que a gente dificilmente vê hoje no futebol. O futebol que hoje é muito intenso, exige um tipo de 8 mais parecido com o Rios, com o que o Rios fazia no Palmeiras, que ele atuava mais num retângulo aqui do lado direito do campo, né? Chegando aqui na parte mais ofensiva, mas sem ir para o lado esquerdo do campo, de modo que complementarmente o Aníbal Moreno fazia essa função, partindo um pouco mais de trás e chegando também na parte ofensiva, não tão alto quanto o Rios, mas também complementar, jogando num retângulo. Enquanto que o Evangelista tem outra característica, por ele não ser um 8, ser mais um jogador, um terceiro homem de meio de campo, ele jogar mais avançado, ele não tem nem intensidade, nem físico, nem característica para fazer a função que o Rios fazia, certo? E aí o Abel encontrou um jeito dele jogar muito interessante, que é como esse meia central clássico, né? Esse jogador que vai fazer esse quadrado aqui de meio de campo, e para percorrer tanta distância é necessário que ele não exija tanto fisicamente, então ele não vai dar grandes arrancadas, dribles, conduzir tanto a bola por tanto tempo. Ele é um jogador de associação, né, dentro da parte do campo em que a bola está, para triangular e achar um jogador mais bem colocado para receber essa bola. E claro, lá na frente, recebendo uma bola livre, chutar, finalizar para o gol, algo que ele não tem feito muito bem no Palmeiras. Dado a característica do Evangelista e a forma como o Abel utilizou desde que ele chegou no Palmeiras, e principalmente desde a saída do Rios, se explica o porquê da saída de 3 com o volante. Porque quando a gente tinha o Rios aqui fazendo 8, a gente tinha esse setor do campo sendo ocupado pelo Rios, e o Felipe Anderson, muitas vezes, ou o próprio Alan, cumprindo a parte mais lateralizada do campo, mais aprofundada, de modo que o Giai podia tranquilamente fazer a saída de 3, porque tinha o Rios e o Felipe Anderson ou o Alan ocupando o lado direito ofensivo do campo. A partir do momento que o Evangelista não vai fazer essa função, ele vai ser um jogador mais centralizado e menos ativo na marcação, você precisa do Kelvin aqui. Eu vou até colocar o Kelvin porque ele é o titular hoje, né, no lugar do Giai. Você precisa liberar o Kelvin para que ele possa fazer o corredor direito do campo, certo? E aí para compensar isso, o Abel trouxe o Aníbal Moreno para fazer a saída de 3, de modo que o Evangelista ocupa essa parte do campo, e o Kelvin e o Felipe e o Piquerez vão ocupar as laterais do campo, né, centralizando assim necessariamente Felipe Anderson e Andreas Pereira. A gente sabe que em alguns momentos defensivos, principalmente, o Abel usou muito o Felipe Anderson até atrás do Piquerez para fazer a marcação, mas teoricamente, né, com a subida do Piquerez e do Kelvin, o Felipe Anderson, e aqui geralmente estava o Maurício, vão centralizar, e o Flaco Lopes descer para fazer a dupla com o Vitor Roque, certo? Então essa é a estrutura que a gente vem usando desde que o Rio saiu. Uma estrutura que o Abel encontrou para adaptar um time sem um jogador com a característica do Rios, sem um 8 de fato, um 8 clássico, né? Não um 8 clássico, um 8 moderno até nesse sentido, né? Mas o 8 tal como a gente imagina um 8, né? Que é o tipo de jogador que a gente não tem no elenco, e eu falei isso no vídeo sobre a montagem do elenco do Palmeiras. Com a chegada do Andréas, isso não muda. O Andréas também não é um 8 tal como o Rios, não tem intensidade, não tem valência defensiva para fazer o que o Rios fazia. Agora, uma coisa que o Andreas Pereira faz muito bem na carreira é justamente ser um meia central, né? Porque, como eu falei, ele já jogou como 10, já jogou como 8, né? Já jogou um pouco mais avançado, um pouco mais para o lado do campo, mas o que ele sempre fez muito bem, e a característica dele o leva a essa posição, é ser um meia central. Algo também que mais ou menos o Paquetá faz um pouco na seleção, né? O Paquetá um pouco mais incisivo, um pouco mais ofensivo do que um meia central, mas é um jogador que não é nem um 10, nem um 8, né? Por isso que eu chamo o Andreas Pereira, o Evangelista, de terceiros homens de meio de campo. Esses jogadores que geralmente vão jogar com 2 volantes atrás deles, mas sem ser necessariamente um 10. É um jogador que tem uma característica de voltar um pouco mais para conduzir a bola, para construir o jogo, né? Não é um jogador mais parecido com o Arrascaeta, por exemplo. É um jogador que se movimenta um pouco mais. Agora,
Para mim é muito óbvio que com a saída do Evangelista a gente tem a solução muito clara. O Andreas Pereira fazendo exatamente a mesma função do Evangelista, certo? Esse quadrado no meio de campo se associando em todos os momentos do jogo para dar um passe para um jogador um pouco mais bem posicionado e aí, claro, em um momento ofensivo, finalizando, e a gente sabe que o Andreas Pereira é melhor do que o Evangelista tanto em passe quanto em chute. Defensivamente, eu não acho que ele vai deixar tanto a desejar em relação ao Evangelista, até porque o Evangelista não tinha uma função defensiva tão significante assim. Era mais posicional do que fazer marcação individual, correr atrás de jogador. Então, não acho que o Palmeiras perde defensivamente com o Andreas Pereira entrando na vaga do Evangelista. Ao contrário, acho que o Palmeiras tem muito a ganhar com o Andreas Pereira fazendo essa função, certo? E a gente até comentei aqui nos últimos 2 jogos, nos últimos pós-jogos, que o Palmeiras, inclusive, tem perdido ofensivamente com o Andreas Pereira jogando ao lado do Evangelista, porque o Andreas Pereira não é um meia pela direita. Ele não tem a facilidade de cortar para o meio para finalizar, até porque ele é um destro jogando pela direita. E ele também não tem velocidade e característica para aprofundar o campo, né? Então ele não consegue oferecer nem o que o Maurício oferece, uma vez que ele é canhoto, jogando ali pela direita, nem o que o Facundo oferece, uma vez que o Facundo consegue aprofundar mais o campo, ainda que ele não seja um ponta. Então, do ponto de vista do time titular, isso aqui é importante ressaltar, eu acho que a saída do Evangelista ela tende a organizar o time do Palmeiras, uma vez que a gente vai ter um jogador mais técnico, cumprindo a mesma função que o Evangelista e a função que ele cumpriu a vida inteira como jogador, onde ele mais se sente confortável. Não vejo o Andreas Pereira tendo qualquer dificuldade de fazer essa função. O Abel até falou na entrevista que o Andreas não treinou ali, por isso ele colocou o Aníbal. Isso é balela, tá? É mais uma falácia do Abel Ferreira. E aqui eu não tô nem criticando o Abel Ferreira, acho que em entrevista o treinador às vezes tem que falar o que ele precisa falar para não ser atacado. Mas é uma falácia. O Andreas Pereira jogou a vida inteira assim. Você não vai colocar um jogador na posição dele e ele não vai saber o que fazer. Isso não existe, né? Então ele precisaria de 6 meses treinando para poder jogar em qualquer posição, certo? Então o Andreas Pereira não deve sentir jogar nessa posição. E aí, e eu acho que eu não consigo imaginar, a não ser que o Abel realmente invente, né, queira criar a roda, né, e aí querer colocar o Andreas, deixar o Andreas de meia direita e colocar outro jogador nessa posição, né? Eu não imagino que a gente tenha qualquer dificuldade na reposição do Evangelista em si, do ponto de vista do time titular. Aí o que sobra é quem vai jogar pela meia direita, porque nesse ano, ainda que o Maurício tenha feito melhor, né, acho que ali na posição, e caiu muito, né, até por isso hoje saiu do time, a gente sabe que nem o Maurício, nem o Alan, nem o Facundo Torres, de fato conseguiram exercer a função com maestria, de modo que se torne um titular absoluto do time. E aí a gente tem esses 3 jogadores como possibilidade, como meias pela direita, certo? O Alan, o Maurício e o Facundo Torres. Antes da gente entrar rapidamente nisso, né, eu quero falar um pouco mais sobre o elenco e não sobre o time titular. Porque o que acontece? Se o Andreas Pereira se machuca, se o Andreas Pereira fica suspenso, se ele não tem físico para jogar 2, 3, 4 jogos seguidos, como a gente vai ter, como eu falei, LDU, Flamengo e Cruzeiro, o que fazer, né? Eu não acho uma possibilidade aceitável jogar com Aníbal Moreno e Emiliano Martínez. A gente viu o que foi essa dupla de volantes em todos os momentos que o Abel colocou no último jogo, lá no Paulista, enfim. Não dá certo, são jogadores mais destruidores do que criadores. Quando você coloca Aníbal Moreno e Emiliano Martínez, o Palmeiras simplesmente perde a posse de bola no meio campo, certo? Ainda que ganha, talvez, supostamente, né, teoricamente, em combatividade. Então, ao meu ver, o jogador óbvio para cumprir essa função sem o Andreas Pereira é o Alan. E aí eu falo aqui já há algum tempo, o Alan não entendeu ainda o posicionamento da posição, certo? Da posição de 8, mas como um meia central ele vai ter mais liberdade para se movimentar durante o campo, né, durante o jogo, dentro do campo, é algo que vai facilitar um pouco para ele, mas o Abel precisa, de todo modo, fazer o jogador evoluir nesse sentido. O Alan, acho que por característica, é o jogador ideal para substituir o Andreas Pereira se ele não estiver jogando, mas para isso o Abel precisa treinar o jogador nessa posição, precisa mostrar onde ele tem que estar em cada momento do jogo, dado o lugar da bola no campo, que espaço o Alan precisa ocupar, ofensivamente e defensivamente. Isso o Abel tem que desenvolver no jogador. A gente pode falar também no Larsson ou no Coutinho, 2 grandes jogadores que jogam ali na posição da base, mas são jogadores de base. A gente não está falando de uma sequência que preocupa com Juventude, com todo respeito, Sport e Fortaleza. A gente está falando de
uma semifinal de Libertadores, Flamengo e Cruzeiro. Não dá para simplesmente colocar o Larsson ou o Coutinho titulares num jogo como esse. O Alan já jogou até Mundial, né? Então o Alan não vai sentir o jogo. Basta que o Abel o ensine a jogar na posição que ele fez o Evangelista jogar. Ele já fez um, faça o outro. É um jogador mais jovem, mais técnico e com mais físico para isso hoje, certo? Então acho que o Alan tem tudo para ser preparado para essa função. Mas enquanto o Andréas for titular, quando ele puder jogar, eu acho o Alan uma possibilidade mais interessante como meia pela direita, até pela capacidade de arremate, do bom passe, da parte física, certo? E aí a gente tem Maurício e Facundo Torres. Bom, vocês vão falar Facundo Torres não, pelo amor de Deus, mas o Facundo, quando o time está organizado e é um time associativo, ele consegue jogar e joga muito bem. Ele não é um jogador que vai jogar no espaço vazio, ele não é um jogador que vai jogar na correria, na transição. Ele é um jogador muito para jogo em casa, inclusive. É um jogo que você tem a posse de bola, que você tem um meio-campo povoado, um jogo associativo, em que ele vai fazer tabela, né? Ele vai tocar e passar, né, como numa tabela, mas ou também fazer ocupar espaço para que passes cheguem em outros jogadores, né, puxar a marcação ali para o meio de campo. Então o Facundo Torres é para esse tipo de jogo. De modo geral, quem me agrada mais para a posição é o Maurício, né? Agora, a gente pode até pensar, bom, tanto o Maurício quanto o Facundo Torres entrando ali vão fazer com que o time perca em intensidade no meio de campo. Isso é verdade. O Evangelista, uma coisa que ele entregava que talvez o Andréas não entregue tão bem, é a pressão pós-perda. O Evangelista conseguia recuperar muitas bolas, interceptar muitas bolas no meio de campo. Quero ver se o Andréas vai conseguir fazer isso, né? A última vez que o Andréas jogou numa posição um pouquinho mais atrasada do campo, num futebol parecido com o nosso, foi lá no Flamengo, né? Então, quero ver como o Andréas vai oferecer defensivamente para o jogo. Mas até por isso acho que o Alan poderia ser um jogador que despontaria para jogar ali, porque ele vai conseguir oferecer intensidade física e até um pouco de marcação para esse meio de campo com a saída do Evangelista. E por isso eu o colocaria até à frente de Maurício e Facundo Torres. E aí, é claro, sem o Alan, sem o Andréas Pereira, não só você perde o Andréas Pereira, como você perde na posição por ser um jogador que está começando a aprender a jogar ali e perde em intensidade tanto com Maurício e Facundo Torres. E por isso que eu queria discutir uma outra possibilidade, né? Que talvez seja inclusive a que eu gosto mais entre todas essas que eu comentei, que é, né, o Andréas Pereira para mim é óbvio como um 8, né, como um meia central, vamos falar certo aqui. E aí para mim a possibilidade mais concreta, que você perde menos porque você ganha intensidade, é um jogador forte, você ganha em arremate, é um jogador que joga por ali, inclusive na seleção nacional, ainda que não jogasse assim no seu último time, é um jogador incisivo, que sabe fazer o corredor, que vai conseguir liberar o centro de campo pro Flaco Lopes jogar mais ali, podendo cumprir até uma função de mais de atacante, variando com o Flaco Lopes, deixando o Flaco um pouco mais livre para jogar mais pelo meio, é justamente o Sosa, um dos jogadores mais caros que o Palmeiras contratou, né, nos últimos anos, um jogador de Premier League, um jogador de seleção paraguaia e um jogador que inclusive no Paraguai joga justamente ali pela direita. Sendo ele mais atacante, você tem a única questão, o Kelvin vai ter que tomar um pouco mais cuidado para subir, porque se o Kelvin sobe muito e o Sosa sobe muito, a gente fica com um meio campo totalmente esvaziado. Mas isso é ajuste que o técnico tem que fazer. Agora, com o Sosa aqui, você dá mais liberdade para o Flaco atrasar e o Sosa ser mais um jogador de profundidade junto com o Vitor Roque, fazendo uma função complementar à do Vitor Roque, que parte da esquerda, chegando para o centro. O Sosa poderia vir daqui do centro, fazer um triângulo aqui, né? Então ele recebe essa bola no centro, ele consegue, inclusive, lateralizar o jogo com a bola no pé, porque ele tem essa qualidade, ele consegue chegar no fundo para cruzar, com o Flaco Lopes e o Felipe Anderson chegando para cabecear, ou ele consegue fazer uma tabela até com o Andréas Pereira aqui, né, o Flaco e o Andréas aqui no momento ofensivo, para entrar na área, com o Flaco e o Andréas de fora, assim como o Felipe Anderson, para arrematar, para dar um passe em profundidade pro Vitor Roque e pro Sosa. A tendência, desculpa, mas eu sei que o Evangelista vem evoluindo, mas esse time aqui é um time muito mais interessante do que o time com o Evangelista, certo? É um time muito mais técnico, muito mais incisivo, muito mais ofensivo, sem perder em associação no meio de campo e sem perder muito defensivamente, uma vez que eu não acho que o Evangelista, claro,
tirando a pressão pós-perda e as interceptações, não era um jogador que oferecia tanto em fase defensiva do jogo. O Andreas Pereira consegue oferecer quase que a mesma coisa. Então, para mim, Sosa é o substituto do Evangelista, certo? Porque o Andreas, claro, vai ser o substituto tático, mas do 1 para 1, quem entra nesse time, para mim, é o Sosa. E até porque a gente precisa pensar no jogo como 90 minutos. Não adianta colocar simplesmente os 11 melhores sempre, se você não tem nada para fazer troca no intervalo, né, ou no segundo tempo. Com o Sosa aqui, você tem o Alan como possibilidade tanto para meia central como para meia direita. Você tem Facundo Torres, você tem Maurício, você tem o próprio Veiga, que está vindo muito mal, mas quem sabe não comece a ganhar um pouco mais de confiança, fez gol, deu passe nos últimos jogos, né? E aí, claro, você tem o Emiliano como substituto do Aníbal Moreno, porque se você entra com Aníbal e Emiliano, você não tem nenhum 5 para substituir eles, certo? Então, ao meu ver, a entrada do Sosa, junto com a descida do Andreas Pereira para o meia central, a centralização do Andreas Pereira, estabiliza um time até mais do que o time que a gente tinha com o Evangelista. Bom, eu espero que tenha ficado bastante claro no campinho a forma como eu vejo, né, o Palmeiras a partir dessa lesão do Evangelista, que mais uma vez é uma tragédia, tanto para o time quanto para o jogador. Eu acho que o Evangelista era um jogador imprescindível para, inclusive, dar estrutura para o elenco do Palmeiras, né? É um elenco que ainda é manco, já era manco com ele, está mais ainda sem ele, mas eu acho que a gente tem saídas muito claras, tanto para 11 quanto para mudanças em segundo tempo e até para jogar jogos diferentes em casa e fora de casa, né? Talvez até o Sosa mais para jogos fora de casa, um Maurício ou um Facundo Torres mais para jogos em casa, né? Tendo a possibilidade de um segundo tempo de mais transição com o Sosa e com o Alan, né? Então o Abel tem muitas possibilidades. Eu acho que a única dúvida que não existe e não pode existir é quem substitui taticamente o Evangelista. Esse nome é Andreas Pereira, com muito mais qualidade, muito mais refino, muito mais ofensividade, muito mais capacidade de arremate, né, e muito mais perigo para o adversário. Bom, eu não tenho nada a adicionar à questão tática e lamento muito, mais uma vez, a lesão do Evangelista. Fico feliz que o Piquerez não tenha se machucado também, seria uma perda enorme também para o elenco. E, bom, eu vejo vocês daqui a pouco no Sai Jogando, no canal principal, para a live das 8 horas, e vejo vocês amanhã no pós-jogo contra o Vasco, e claro, no fim de semana no pós-jogo contra o São Paulo, certo? A gente vai, espero que com 2 vitórias, né? Acho que o Palmeiras tem 2 jogos aí que precisa ganhar de todo jeito. Antes de terminar o vídeo, só peço que vocês curtam, se inscrevam no canal e compartilhem os vídeos com colegas, amigos, inimigos, adversários, enfim. Obrigado, gente. Boa noite.